Noite, tudo bom? Vamos entrando aí. Vamos lá, pessoal. Tô verificando a luz aqui porque parece que tá meio escuro. Muito bem. Vamos entrando, gente. Boa noite para todos. Como é que vocês estão? Olá, Cris. Tudo bem, Cris? Que bom que você entrou de novo. Fico feliz. Como é que estão as coisas aí? Aqui tá numa correria sem fim. Bom, vamos começando. A gente vai falar sobre a Esther hoje, né? Estamos aqui com Marcadas pela Fé novamente. E a Esther, para mim, ela é um marco na minha vida de cristã, de estudante da Bíblia. E boa noite, Cíntia. Ai, Cris, que bom que tá tudo bem, né? Com os nossos pequenos também, que não são tão pequenos assim. Vamos entrando. Cíntia, linda, tudo bem? Como é que vocês estão? A Yasmin eu sei que tá bem. Debinha, minha amiga querida. Então, muito bem, meninas, vamos entrando aí. Eu tava falando aqui que Esther é um marco na minha vida cristã, porque eu comecei a estudar mais a palavra e a entender a importância de estudar lendo o livro de Esther, né? Não trouxe o material aqui para mostrar para vocês, mas a semana que vem eu vou mostrar, tá? O material de Esther que eu tenho. E aí a gente pode tá bolando uma forma de estudar juntas também, né? A Esther, eu vou dar uma ligada na associação, ver se ainda tem esse material disponível, como é que eu faço para adquirir, se vocês conseguem pedir diretamente lá, como uma revista, né? Todo mundo aí já tem a revista. Oi, Silmara! Olha só, Marcadas pela Fé. Estamos na penúltima, mulher. Passou rápido, né? Estamos na penúltima, mulher. Nós já vimos aqui, olha só. Vamos lá. Ana, né? Uma mulher de oração, uma mulher que passou por poucas e boas ali até conseguir ter o seu filho e depois teve um monte, né? Como dizia meu médico, onde passa o boi passa a boiada, então foi assim bem difícil ela ter Samuel, mas depois ela teve outros filhos e ela sempre foi fiel a Deus e ela acreditava num milagre, né, na vida dela. Rod, que foi uma novidade para nós, para muitas de nós, para mim foi, né? Já tinha visto passagem que falava sobre Pedro ter saído da prisão milagrosamente, né? Mas eu nunca me ativei a Rod. E aqui nós estudamos, né? A Rod, ela orava já esperando que os benefícios viriam, né? Que tudo ia se resolver. Então ela já orava assim, eu acho que meio que agradecendo, né, gente? Ela orava meio que agradecendo. Abigail, a bela e corajosa Abigail, ela enfrenta Davi, vamos dizer assim, né? A Davi tá vindo com sangue nos olhos ali para matar todo mundo. E ela fala, não, vamos lá, né? Combina com alguns servos e fala, vamos lá, porque a gente tem que mostrar para Davi que não é bem assim. E no final das contas, né, ela acaba se casando, né, com Davi. Débora, né, a única mulher, olha só, que foi líder de Israel, né? Ela é uma juíza em Israel, né? Então ela é a única mulher que é líder em Israel. Então, ela não queria ser líder em Israel, ela só queria ser uma mulher temente a Deus. E aí Deus foi usando, né, as características de Débora e transformando ela numa grande líder naquela época, né? Depois nós falamos sobre Maria, né, a mãe de Jesus, a separada, né? Vocês sabiam que a palavra separada significa santa? E que é errado a gente falar que Maria não é santa? Porque ela foi separada, não é verdade? Ela foi separada por ser uma mulher especial, né? Mais separada do que Maria não existe, eu acho, na Bíblia toda, né? Ela foi escolhida para ser a mãe do Filho de Deus, porque ela tinha todas as características necessárias, né? E mais, né? Ela estava noiva de José e Jesus tinha que vir da descendência de José, que era descendente de Davi, né? Então tinha que ter toda essa linhagem por conta do quê? Por conta da profecia, né? Das profecias aí que viria o Messias, né? O filho de Davi, né? Da descendência de Davi. Bom, e a semana passada nós vimos Ruth, né?
que é Ruth? Quem fez os desafios aí essa semana pôde observar que Ruth, ela tinha N características. N características. Era uma mulher completamente correta. E ela fez o que precisava, né? E toda a história de Ruth, tudo que envolvia Ruth, Boaz, né? Foram testemunhos de pessoas boas, benevolentes, que tinham amor ao próximo, que tinham características de Cristo, né? Características cristãs ali, né? Que eram pequenos cristãos já, mesmo muito antes, né? De Cristo nascer. Então, eram características de pessoas tementes ao Senhor, pessoas que acreditavam na palavra e que honravam a palavra de Deus. E não abandonou, né, Noemi a sorte. Ela segue com a sogra, né, para não deixá-la. Duas viúvas, o que seriam de duas viúvas, né? E no final das contas, elas acabam tendo uma bênção aí, que é Boaz, né, ter acolhido as duas e casado ali com ela, e deu a descendência também. Aí também tem a história genealógica, né? Ele era filho, neto de Raabe. Ih, buguei aqui, mas vou relembrar aqui. Deixa eu ver se eu escrevi aqui. Mas ele também é da descendência, né? Que depois vai ter a descendência de Jesus, né? Então são mulheres que passaram pela Bíblia, algumas delas aqui, diretamente relacionadas ao nascimento de Jesus. Então é muito importante a gente ter essa certeza aí. Eu escrevi aqui um monte de coisa sobre Ruth. Deixa eu ver aqui. Não vou achar agora, mas depois eu escrevo para vocês aí direitinho. Bom, e hoje? Hoje nós vamos falar de Esther. Então vocês... Esther é minha querida. Esther é minha querida aqui. A minha personagem feminina predileta da Bíblia. E a história dela mexe muito comigo. A importância de Esther também para o povo de Israel, né? Deus levantava mulheres, homens, né? Pessoas ali, sempre para salvar o seu povo. E aqui, nesse contexto aqui, ele levanta Esther, né? Para salvar o seu povo. Bom, gente, tô aqui. Para quem não conhece ainda, deixa eu levantar para vocês verem. Esse é o novo slogan aqui, ó. Deus é por nós. Novo slogan 2023 aí de matrículas, né? E eu achei tão bonito, fiquei com ela hoje para mostrar para vocês, ó. Deus segurando aí, ó, o símbolo da educação adventista, a qual eu sou suspeita de falar, que eu amo de paixão, né? Minha casa há 6 anos já. Bom, muito mais, porque meus filhos estão aqui há 9, né? Então, minha casa 9. Mas a minha casa de trabalho é 6. Bom, voltando aqui. Esther, então, tá, gente? Então, assim, o livro de Esther, ele tem, se eu não me engano, 10 capítulos. Deixa eu conferir. 8, 10... Exatamente, 10 capítulos. É um livro fininho, tá, gente? Ó, bem fininho. Olha só. Tem 3 folhinhas aqui. Mas ele é tão rico. Ele é tão rico, é tão grande, né? Então, pra gente falar dela, vamos chamar nosso pai querido aqui. Fazer uma breve oração, tá? Que eu tô com a Bíblia aberta. Pra gente ter inspiração aí do Espírito Santo pra, né, nos ajudar. Tá legal? Oremos então. Querido e bondoso Deus, obrigada, Senhor, porque estamos aqui reunidas. O Senhor sempre disse que onde tiver 2 ou mais reunidos em Teu nome, o Senhor estaria presente. Então, nós temos a certeza da Sua presença aqui, Senhor. Que o Senhor abra nossa mente, nossos corações para a palavra, para que a gente aprenda mais com Esther, mais uma mulher da Bíblia aí que vai nos ensinar hoje a sermos melhores mulheres, melhores mães, melhores esposas e principalmente melhores missionárias aí, para abrir espaço e caminho para todas chegarmos juntas ao Seu reino. Queremos muito, Senhor, estar presente na vida da nossa família, mas queremos estar presente bem, né? Nós precisamos estar bem. Então, é por isso que nós estamos estudando essas mulheres e praticando o que elas fazem semanalmente aqui, já há algumas semanas. Obrigada por essa oportunidade. É o que peço e agradeço em nome de Jesus. Amém. Bora lá, bora lá. Chegou mais gente aqui. A dona Nilda que virou minha fã e eu virei fã dela. Ai, ai. Temos aqui, deixa eu ver, Elisete também.
Ai, gente, tem tanta gente aqui bonitinha. Deixa eu ver quem mais aqui. Ai, tem bastante gente aqui que entrou, mas eu me perdi um pouquinho aqui nos nomes. Mas, gente, sintam-se todas abraçadas, tá? Muito bem. Tem uma amiga minha aqui que entrou. Ai, eu acho que é, mas eu não lembro o nome, o primeiro nome. Santa Rosa Brandão. Você tá loura, mulher? É isso mesmo? E eu não tava conhecendo, agora eu tô vendo aqui, eu tô achando que eu sei quem é. Pois escreve seu nome, primeiro nome pra eu lembrar aqui, mas eu acho que é você mesma. A Pri, oi Pri, tudo bem? Vamos lá, gente. Então, Esther, vamos lá, vamos contextualizar a beleza de ser útil, né? Então, é aquilo que eu comecei falando. De tempos em tempos, Deus levantava homens, e levanta até hoje, homens e mulheres, para salvar ali e manter o povo judeu vivo, né? Porque ele precisava estar vivo para Jesus chegar. Porque tinha toda uma linhagem ali para ser, né? Para seguir, tá? Bom, e nós temos então no contexto ali do que estava acontecendo um povo, né? Da cidadela de Suzã, tá? E que eles eram de algumas origens, dentre elas nós tínhamos ali o povo de Israel, os judeus, tá? Esther, ela não se chama Esther, né? O nome judeu dela, né? Oi, Cris! Oi, pastor, veio abençoar. Faz mãozinha de abençoar aí, pastor. Obrigado pela presença aí. Cris, que saudade do C, Cris. Toda vez que eu vou pôr um vestido verde, lembro no C. Então, e aí que acontece? Esther, então, ela tá lá na cidadela de Suzã, ela é órfã, tá? Obrigada, pastor. Olá, gente, o pastor abençoou. Então agora vai que vai o negócio aqui. Ela é órfã, tá? E ela mora com um primo que cria ela, né? Que adota ela, chamado Mordecai, né? O Mordecai, ele cria Esther ali, seguindo todos os preceitos, né? De uma judia. Então ela sabe tudo sobre os judeus, ela cresce ali. A origem deles, né? O Mardoqueu, né? Ou Mordecai, tem os dois nomes são falados aí na Bíblia, mas é a mesma pessoa, tá? Ele é da tribo de Benjamim, tá? Então ele é da origem ali mesmo, né? Do povo de Israel. E eles estão vivendo ali na cidadela na época que quem reina é o rei Assuero, ou rei Xerxes para alguns, né? Assuero soa mais bonitinho, né? Mas é o rei Xerxes. E ele era um rei bem complicadinho, né? Para vocês terem ideia, ele era muito exibicionista. E ele faz uma festa que dura ali meses para mostrar para os outros, né, reinos o quanto ele é poderoso, o quanto ele é um rei maravilhoso, o quanto de maravilha que ele faz, né? E nesse contexto, ele vai dar um jantar e pede para que a rainha venha. Nesse caso, a rainha ainda era Vasti, ou Vasti, eu acho que é Vasti que se fala. E ela chega e ela recusa, ela fala, não vou me exibir para esse rei aí, para esse povo, para esses nobres aí, ele não vou. E ela sai no lucro, porque ele manda ela embora, né? Não corta o pescoço de ninguém, mas manda ela embora. E ele fica sem uma rainha. E aí os seus conselheiros falam, não, você precisa de uma rainha, né, para governar. E ele manda buscar ali nas redondezas, né, meninas, né, mulheres puras, né, para ficar no harém. E ele vai escolher dentre elas ali uma mulher, uma esposa. E aí ele vai lá e pega todas as mulheres, dentre elas ele pega a Esther, que não se chamava Esther, tava falando isso e mudei, né? Oi, Nancy, mas comecei agora, Nancy. Esther nem chegou no castelo ainda. Tá ótimo. E aí o que acontece? Ele pega e sequestra. Ele pega, né? Ele é o rei, ele faz o que ele quer. Ele pega as moças e leva. E dentre elas tá a Hadassah, né? Que a Esther chama Hadassah. O nome judia dela é Hadassah, né? Ele pega a Hadassah e dentre essas moças está a Hadassah. Leva lá, né? E lá elas passam por um processo, né? De embelezamento, né? De modificação, assim, toda, né? Elas têm lá banhos, perfumes, massagens e tudo. É um harém, né, gente? Eu não imagino que seja um harém,
mas deve ser tipo um spa, né, super chique de rei, né, de rainha. E ela passa por todo esse processo durante meses, todas as mulheres passam, né? E o rei Assuero vai, tipo, experimentando as moças até que ele escolha, né, aquela que ele acha que serve ali para ser a rainha dele, né? Esther era culta, tá? Ela lia, porque Mordecai, ele era um dos escribas lá do rei, né? E ele ensinou Esther a escrever e a ler. Então Esther era culta também, ela não era só uma moça jovem, bonita e inteligente, ela era culta também, tá? E ela era muito corajosa. Ela vai, fica lá, né, maravilhosa, lá com o rei, lá no palácio, e quando o rei a chama, né, ele fica encantado com ela. Ele fica encantado com ela e, resumindo, ele acaba se casando, né, com Esther. Só que ela mente. Mordecai fala pra ela: você não fala que você chama Radassa e não fala que você é judia, porque pode não ser bom pra você dentro do palácio, porque ali tem muitas pessoas, né? A xenofobia já imperava nessa época, né? Que não vão gostar. E você não vai ter chance nenhuma com o rei, se ele souber que você é judia. Então você fica bem quieta e a partir de hoje você chama Esther. E aí ela vai, né, sendo Esther. O que acontece? Existe um homem muito mau chamado Amã, mas ele tinha muito poder. Ele era o primeiro na linha ali de abaixo do rei, né? Era o rei e ele, né? E Amã, ele tinha uma rincha ali com o povo judeu por causa de Mordecai. Porque os homens, todo mundo quando ele passava, ele obrigou, ele fez um decreto até, se eu não me engano. O pastor pode me corrigir se eu estiver errada. Que onde ele entra e onde ele passa, as pessoas têm que se curvar diante dele. E Mordecai não se curvava. Mordecai não se curvava. E ele começou a pegar muita raiva de Mordecai e de todo o povo judeu por causa disso. E ele começou a falar mentiras do povo judeu. E um dia, ele aproveita, né, que o rei dá poderes para ele e fala pro rei: olha, rei, é o seguinte, dentre o seu povo aí, tem um povinho que eles não gostam muito de você, não. Eles não seguem o que você faz, eles não fazem nada para você, eles são contra a sua autoridade e eles podem crescer aí e virar um povo meio baderneiro aqui. Oi, Luísa, bem-vinda, boa noite. Um povo, oi, Dirva também entrou aí, minha querida, seja bem-vinda. E aí, esse povo todo, né, não é muito bom pra você não, rei Assuero. E o rei Assuero tem um anel, que é o anel de, tipo, um selo real, né, ele dá pra Mordecai, pra Amã e fala: ó, faz o que você quiser com esse povo aí. E a Amã faz um decreto e carimba ali com o anel da Assuero. Naquela época, todos os decretos do rei, eles não poderiam ser revogados. Existe uma lei que falava que nenhum decreto poderia ser revogado. O que Amã faz? Ele decreta que num determinado dia tal, todos os judeus vão ser exterminados. Todos os judeus serão exterminados. Mordecai fica em luto, o povo judeu fica em luto, e eles choram, e eles são um povo pacífico, tá? Esther fica sabendo, Mordecai dá um jeito de Esther saber do que está acontecendo e fala para ela: você tem uma obrigação, querida. Você precisa falar com Assuero. Só que falar com Assuero não era bem simples, não. Falar com Assuero era difícil. Por quê? Se você entrasse na presença dele sem ele pedir, você podia ser morto. E aí Esther ficou numa situação bem complicada. Porque ela falou assim: bom, se eu morrer, meu povo morre. Eu entendo que ela não estava com medo de morrer. Ela não queria morrer sem ter a oportunidade de tentar salvar o seu povo. Eu entendo dessa forma. Tanto que eu já estudei esse livro, eu tirei essa conclusão. Ah, um detalhe, tá, gente? Deus não é falado, o nome de Deus não é falado nesse livro inteiro, tá? Mas todas as entrelinhas aqui de tudo que acontece, a gente vê Deus claramente. Eu nem sabia disso. Eu estudei tanto esse livro, tanto, e não sabia disso. E uma vez um pastor, recentemente, foi pregar e falou sobre isso. E aí eu fui lá. Eu não acreditei, não. Eu fui ler de novo. E não fala. Não fala mesmo, mas todas as ações e atitudes de Mordecai
né, e de Esther levam, né, e a descendência dele, toda a história e tudo mais, a falar de que eles estão falando sobre Deus, né, que eles estão falando sobre Deus. E nesse momento, o que a Esther fala? Ela fala, tá bom, Mordecai, eu vou ajudar. Eu vou lá e seja o que Deus quiser. Só que antes é o seguinte, você vai lá e pede pro nosso povo jejuar durante 3 dias e 3 noites. Que aqui no palácio, eu e as minhas servas também vamos jejuar. Depois desse jejum, eu vou ter com o rei. Só que tá arriscado, porque faz mais de 30 dias que ele não me chama. Então eu vou, mas não sei o que vai acontecer. Então jejuem aí que eu jejuo daqui e vou. E é o que ela faz. E aí ele tem um cedro, não sei como fala, que ele aponta, né? Se a pessoa pode ou não falar com ele. E a Esther entra e pede para falar. E graças a Deus, né? Ele fala para ela falar. E ele é encantado por ela, né? E ele demonstra ali e fala para ela que ela pode falar o que ela quiser. E ela pode pedir o que ela quiser, que ele vai fazer o que ela quiser. Que ele daria até metade do reino dele para ela. Ele fala isso para ela. E aí ela pega e fala assim, eu quero um jantar. Eu vou fazer um jantar para você, né? Ela não usa o termo jantar, eu não me lembro o termo que ela usa aqui. Mas ela é mais ou menos isso, gente. Um banquete, lembrei, um banquete. Mas eu quero que vá você e o Amã. E o Amã se acha. Ele se acha. Aliás, ele se acha em outras situações também, que depois, a gente estudando Esther aí por menor, mais pra frente, eu explico pra vocês. Ele vive se achando e se achando errado. E aí ela faz um banquete, né? Os dois vão jantar. E aí ele fala, e agora, Esther, né? Tá tudo maravilhoso, você é maravilhosa. E o que você quer? Então, amanhã eu vou dar outro banquete. Você volta amanhã com a Amã de novo, que amanhã eu vou falar pra você o que eu quero. E aí, novamente, né, Esther vai lá e faz outro banquete. E aí eles vêm de novo. Só que aí nesse banquete, né, ela pega e fala pra ele tudo o que aconteceu. E a armação de Amã contra o povo judeu. E ele fala, mas tem uma coisa. Se o povo judeu for morto, eu também vou ser, porque eu sou judia. E aí Assuero fica desesperado. Ele fala, como assim? Né? Eu falei, então, o seu decreto. Dá um jeito aí, porque eu vou morrer. Porque eu sou judia e eu tô falando pra todo mundo que eu sou judia. Então agora eu vou morrer também. E aí ele fala, e agora? E aí ele bota Esther e Mordecai pra pensar. Fala, ó, se virem aí. Eu vou dar poder pra vocês, mas a gente precisa criar um jeito de sair dessa situação. Né? E Esther, mais uma vez, né? Ela e Mordecai pensam e eles chegam numa conclusão. A gente pode agora fazer um novo decreto. Não podemos revogar o anterior, mas podemos fazer um novo. E aí eles, né, e Assuero ali, fazem um novo decreto dizendo que o povo no dia tal vai poder se defender de qualquer pessoa que atente contra eles. E aí eles começam a se preparar para uma guerra. Então, assim, não é que o povo não ia morrer, mas eles agora poderiam se defender. Porque o primeiro decreto eles só iam morrer, eles não poderiam se defender. E eles não eram um povo de briga, mas agora eles tinham tempo para se organizar e se defender, né? E aí depois acontecem vários milagres que aqui nessa revista ele não fala. É pra gente depois estudar Esther mais pormenormente aí, tá bom? Porque é muito bom o livro de Esther. Muito bom mesmo, porque ele vai trazer várias características ali do povo judeu que depois a gente vê que acompanha o povo por muitos e muitos anos. E dá para fazer um paralelo com os livros, o estudo de Esther mais profundo, ele faz paralelos com os evangelhos. É muito legal de estudar. Então a gente precisa criar aí uma estratégia. Eu não sei como vai ser, gente. Eu vou pôr uma enquete aí se vocês querem live, se vocês querem Zoom, se vocês querem presencial. É que presencial a gente não vai conseguir atingir. Tem muitas meninas aqui de Guarulhos, de outras regiões aqui. Tem até da Inglaterra uma amiga minha que assiste. Então eu acho que vai ter que ser num formato assim, ou gravado, né? Não sei. E aí depois a gente vê como é que vai ser esse estudo de Esther, tá? Mas agora, nesse momento aqui no Marcadas pela Fé, a gente vai tirar algumas lições aqui, tá bom? Esther confia em Deus, porque ela jejua.
ela entrega, tá? Então a gente observa ali que ela faz o jejum, que ela se entrega e ela fala assim, eu vou ficar com a mente limpa, né? Porque jejum não é penitência, tá, gente? Jejum é pra deixar nosso corpo e a nossa mente claros, pra gente poder tomar decisões, pra gente poder ouvir melhor o que Deus quer da gente, né? Não é penitência, não. Ah, eu vou jejuar porque eu fiz nada disso. Jejum não é penitência. É pra deixar nossa mente clara. E ali Esther já fazia jejum nesse contexto, né? Dessa forma. E aí nós temos aí o ato heróico de Esther. Ela se torna uma heroína para o povo, porque ela podia ter sido morta, né? Ela podia ter sido morta. Então, assim, olha o propósito de Deus na vida dela. Ela foi prisioneira, aí ela casa com o rei, né? Ela é tirada, ela é órfã, aí ela é tirada do seu primo, ela vai ficar lá no palácio, aí ela casa com o rei, aí o rei não quer saber dela, ela vai saber como ela estava emocionalmente nessa época, e aí o povo dela vai morrer, ela vai morrer, e aí ela fala, não, mas eu tenho que fazer alguma coisa. Então o medo dela falar com o rei não era por ela, era dela morrer sem ter oportunidade de defender o seu povo. Então é um ato heróico, é um ato heróico. E nós temos aqui, sobre as tomadas de decisões, né? Como é que a gente entrega as decisões da nossa vida? A gente toma as decisões da nossa vida por nós mesmos? Será que a gente dá espaço para Deus agir na nossa vida? Ela não fez as coisas de imediato, vocês percebem? E era morte, era vida ou morte. E o que ela faz? Ela pede 3 dias para jejuar. Ela não toma nenhuma atitude. Eu preciso aprender tanto com Esther, eu já estudei tanto Esther e eu não aprendo. Eu quero que as coisas aconteçam na mesma hora que eu falo, eu preciso dormir em paz, eu preciso resolver, eu não gosto de deixar para amanhã. Mas e a paz? Né? E o jejum que traz o entendimento? E a oração e a comunhão com Deus que traz o entendimento? E a entrega? Né? O relacionamento com Deus é um relacionamento de confiança, entrega e espera. Espera. É uma palavra, é um verbo que ele está sendo deixado de lado. Ninguém mais espera nada. Não precisa esperar. Clica no Google aí, né? Chama alguém para ajudar. Liga no Uber. Resolve as coisas na hora. Ninguém mais espera. Ah, amanhã eu resolvo. Não, tem que ser agora. Ah, mas eu preciso resolver isso para eu ficar em paz. Primeiro entrega. Confia e espera. Foi o que Esther fez. Foi o que Esther fez. Ela entrega, ela espera, na confiança de que vai acontecer o melhor. Que vai acontecer o melhor. E ela faz o povo inteiro esperar. Não vai ser agora não, Mordecai. Vai lá e fala com ele, Esther. Mordecai, vai jejuar. Vai jejuar junto com o povo, porque a gente precisa tá com a cabeça boa, tá com a mente bem lúcida para saber o que falar com o rei Assuero. Não é assim. E aí ela marca o banquete, aí ela tá com a Amã lá na frente dela. Eu já ia estrangular o Amã. Amã, amanhã, volta aqui, querido. Vem aqui amanhã de novo jantar comigo. Há um propósito no processo, isso mesmo, Cíntia. O processo também tem propósito, né? Exatamente, bonita frase, vou usar, tá bom? Vou compartilhar aí. Muito bem. E, continuando aqui, na página 46, aqui tem as perguntinhas, olha, de Esther é a maior de todas que eu vi até agora, tem várias, que faz com que a gente leia o capítulo realmente, né? E depois aprendendo com Esther, que vão ser os nossos desafios aí, que eu vou transformando esses aprendendo aqui com as mulheres nos nossos desafios aí, né? Então, primeiro, Deus opera seu poder e glória por meio de acontecimentos pelo mundo e usa líderes na terra por meio de seu Filho Jesus. Então, Deus vai agindo, Ele vai operando, né? E dentro do que está acontecendo. É o que a Cintia acabou de falar, né? Há um propósito no processo. Não é verdade? Há um propósito. Lia, minha amiga, nós duas somos iguaizinhas, né? Eita, que dificuldade de esperar.
O Senhor é glorificado nos momentos cruciais. Quando nada é possível aos olhos humanos, Deus se manifesta. Ele não faz o que a gente pode fazer. Lembra que eu disse algumas semanas atrás, quando eu comentei com vocês sobre Lázaro? Poxa, Jesus está lá na porta, né? Da urna lá, funerária lá, esqueci como chama, da caverna. E ele vai ressuscitar Lázaro. Ele vai fazer o homem viver. Ele vira e fala para os homens, tira a pedra. Mas Jesus, por que você não tira a pedra se você vai ressuscitar um homem? Tira a pedra para você é fichinha. Porque a pedra o homem tira, ressuscitar é com ele. Cada um no seu quadrado. Jesus ressuscita e o homem tira a pedra. Simples assim. E aqui é a mesma coisa. É a mesma coisa. A gente quer que Deus atue em coisas que nós temos que fazer. E não é assim que funciona. Só que a gente tem dificuldade, né? A gente pede cada coisa para Deus. Lógico que ele não liga. E ele faz. Ele mima a gente nos detalhes. Isso eu tenho provas assim na minha vida. Ele mima nos detalhes. Em detalhes bobos mesmos, né? Mas a gente tem que fazer a nossa parte. Aí a Luísa falando. Cada um tem que fazer a sua parte. Deus faz a dele, que é o milagre. A gente faz o nosso, que é a parte humana, né? Que é a parte humana. É o que a gente consegue fazer, a gente tem que fazer. Não adianta ficar esperando, só esperando. Né? Não é só esperar. Esther não só esperou, ela agiu. Ela jejuou, ela esperou, ela ouviu, ela teve raciocínio lógico, ela clareou a mente, ela procurou uma situação onde ela pudesse ter os dois ali. Né? Ela não foi traiçoeira, ela falou na frente do Amã. Né? Ela chama os dois para conversar. Ela faz uma situação que ele não poderia mentir, porque ele ia estar de frente para a Assuero, junto com ela, né? Então ela pensa, né? Ela pensa, ela reflete no que ela vai fazer. Então ela age. Só que o milagre quem faz é Deus. Se ela ia ser ouvida ou não por Assuero, aí não estava no patamar dela, né? Aí ia depender do coração de Assuero ali. Bom, e por último aqui ele fala aqui, a forma como vemos o Altíssimo determinará como reagiremos quando a vida for difícil, quando a vida não estiver fácil. E aí que pega. Eu tenho muita dificuldade quando as coisas não estão bem, eu questiono demais. Tô aprendendo, tô no processo, tô aprendendo. Mas a gente precisa aprender a esperar e confiar no Senhor, né? Isso vai depender de como a gente está no relacionamento anterior aos problemas. Porque o problema vai ter o tamanho que a gente quer dar. O problema tem o tamanho que a gente quer dar. Duas pessoas, às vezes, passando por uma mesma doença, elas têm características diferentes. E o resultado também vai ser diferente. Uma pessoa que entra numa depressão por um câncer, muito provavelmente ela vai morrer. Uma pessoa que consegue enxergar isso como uma luta, como uma conquista e que no final ela vai vencer, que Deus está com ela, muito provavelmente ela vai vencer sim. Ela vai passar por essa doença. Ai, mas tem pessoas com tanta fé que a gente vê que não passa por essa doença. A gente não sabe de tudo. A gente não entende tudo. Aqui a gente não vai entender tudo. Muitas perguntas ficarão sem resposta. Mas a gente tem que confiar. Que foi o melhor, entende? Para aquela pessoa e para os que estão ao redor. Porque quando Deus mexe numa situação, todo mundo que está junto está sendo beneficiado, abençoado também. Mesmo que a gente ache que aquilo é uma maldição. Ele transforma coisas ruins em bênçãos. Basta a gente querer e a gente deixar. Isso vai depender, e é o que está falando aqui. Como é o seu relacionamento com Deus? Como é que está o seu relacionamento com Deus? Então são essas práticas que a gente vai fazer a partir de amanhã. Tá bom? E para fechar, tem a oração do dia aqui, ó. Né? Que é a oração de Esther. Tem uma moça linda aqui. Olha que linda, gente. Deixa eu pôr aqui. A Esther. Quem não pediu sua revista, é só pôr lá no Google, Marcadas pela Fé. Ele vai direcionar, vai aparecer lá as portinhas, TV Novo Tempo. E aí você entra e pede. Tem PDF e tem ela física. E ela vem pelo correio,
tá? De vez em quando tem que olhar lá, porque a minha chegou rápido, a da minha mãe não chegou. Preciso fazer de novo o cadastro dela para ver por que não chegou. Dá uma olhadinha lá se tem alguma coisa. Mas tá tendo uma demanda muito grande, muita gente tá pedindo. Então acredito que os atrasos sejam por isso. Mas muitas meninas aqui que começaram comigo já falaram que chegou, que tá tudo ok e tal, tá bom? Então, meninas, é isso, sabe? Se a gente conseguir ser um pouquinho de cada mulher, a gente vai estar tão melhor no final desse estudo. E sexta-feira e segunda-feira que vem é a última, a última que é a Eva, né? A Eva que tanta gente quer trucidar, mas quando a gente encontrar com ela, a gente vai estar, né, santo, então a gente não vai fazer mal pra ela, a gente vai só ficar perto dela. Mas tem muita gente que tem uma raivinha aí de Eva. Mas nós vamos estudar um pouquinho essa grande mulher também. Essa grande mulher, que apesar de tudo que aconteceu no jardim, ela foi mãe, né? E foi mãe de uma nação, né? De duas nações, né? Então, assim, em muitas ocasiões, né? A gente vê a divisão ali, né? Eva, né? Que teve as duas nações. A gente vê Abraão, né? Que duas nações também. Depois a gente vê em Isaac, né, e Rebeca, duas nações também ali que vão se dividindo. Então, a gente vê ali Deus agindo ali em cada detalhe, e as mães tão poderosas em cada situação ali, né? E Eva não é diferente. É a nossa mãe, né? Ela é a nossa primeira, né? A nossa primeira mãe. A gente tem uma descendência dela ali, não é verdade? Então, nós vamos aprender. É a última mulher. E aí, a semana que vem eu falo com vocês. A gente pode fazer uma caixinha aqui para perguntar o que vocês preferem, né? Queria falar de Raabe também, não tá aqui no livro. E queria que vocês sugerissem mulheres também pra gente estudar, tá? E quem sabe a gente encerra com Raabe ao invés de com Eva. E a gente vai estudando. E depois a gente vai dar uma pausa para respirar. Vamos estruturar o estudo de Esther, porque ele é mais denso, né? É um livro só de Esther. É uma revista assim, mas é só de Esther. Eu tenho ela em PDF, algumas meninas já me pediram, eu não tive tempo, meninas, de procurar nos meus arquivos, mas logo eu vou disponibilizar aqui para vocês, tá bom? E aprendemos muito com Esther. A história dela é linda, maravilhosa, né? Eu sou suspeita porque eu amo essa história, eu amo estudar Esther. E eu aprendi muito com ela, e aprendo ainda todo dia, né? E vou sempre no livro de Esther quando eu não tô bem. E aprendo, porque, poxa, ela passou por tanta coisa e ela sempre firme ali nos propósitos dela. Então, que nós sejamos um pouquinho de Esther também. E amanhã eu solto aí, né, um pouquinho aí das coisas. Quem tiver material de Raabe, me manda, tá? Pra gente somar aqui com o que eu já tenho. A Lia já tá empolgada com a Raabe aqui. E eu queria traçar a árvore genealógica aí para vocês. Eu vou ver se eu faço essa programação toda para depois que a gente acabar aqui o estudo de Eva, tá bom? Vamos lá então, meninas, orar, né, pra gente dar rumo na vida, que hoje ainda vou trabalhar um bocadinho. A oração do dia, então. Vamos lá? Deus, tua palavra me mostra quão imenso tu és e que podes me salvar de qualquer coisa que eu enfrente. Quero conhecer a tua grandeza e ver a tua glória. Me ajude a entregar nas tuas mãos qualquer coisa que me afaste do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Meninas, é isso aí. Não nos afastemos do Senhor. Por mais que as coisas não estejam legais, por mais que existam pessoas ruins na nossa vida, a gente tem que orar por elas. E a gente tem que seguir num propósito, seguir na missão. Cada uma tem uma, mas a especial, a maior de todas, é levar pessoas ao reino do Senhor, é levar a mensagem, né, de que Jesus está voltando, né? Ele disse que ia voltar, como ele disse várias outras coisas que ele já cumpriu, né? Então só falta isso, tá tão pertinho, mas a gente sabe que depois, para melhorar, tem que piorar. Então a gente sabe que ainda vai ter uma piora muito grande, né? Então não depositem confiança em homens, meninas. Não entrem em briga de política, não entrem em encrenca por nada, porque homem não vai melhorar nada para nós, nenhum. Tá tudo nas mãos do Senhor, né?
É só Deus que livra, é só Deus que ilumina e é só Deus que faz as coisas melhorarem, tá bom? Fiquem com Jesus, um beijo grande. Amanhã cedinho eu tô aqui com vocês para lançar o primeiro desafio aqui, né, de Esther. E vamos passar a semana aí com muitas bênçãos, tá bom? Semana que vem tem semana da primavera em todas as igrejas adventistas, então todas adventistas ou não estão convidadas. É uma semana de oração maravilhosa. Vou passando informações para vocês. Um beijo grande. Fiquem com Jesus, tá? Tchau, tchau.